Recentemente aqui no canal nós temos discutido bastante a comunicação da política, principalmente a comunicação vinda da direita, utilizada pela direita. Seja por figuras políticas ou até mesmo por personalidades, influenciadores, formadores de opinião da direita. E eu disse para vocês que parece que a direita ela não teme usar as palavras, falando aquilo que pensa, sem pensar nas consequências, podendo até mesmo ser socialmente desagradável com minorias, negros, homossexuais, mulheres, correndo esse risco. Mas uma parcela da população gosta desse tipo de forma de se expressar, gosta desse tipo de comunicação. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque isso transmite uma certa sinceridade e uma verdade que agrada uma parcela da população. Porque essa parcela da população olha e pensa dessa forma, olha, eu falaria isso para a grande imprensa, eu falaria isso para a classe política. Por isso há uma associação com essa suposta sinceridade que é emanada nas palavras de políticos de direita e também de formadores de opinião da direita. E alguns de vocês vieram aqui nos comentários e falaram sobre Ciro Gomes. Olha, Ciro Gomes também é sincero, olha o que ele fala do Sérgio Moro, olha o que ele fala do Bolsonaro. Inclusive, passaram para mim lá no meu Twitter, que é @profileooficial, um vídeo do Marco Antônio Villa dizendo que o Ciro Gomes destruiria o Bolsonaro em um debate. E o Villa está certo, mas eu gostaria de analisar um pouco mais de calma essa vitória que o Ciro Gomes teria num debate contra o Bolsonaro. Eu vou passar o vídeo do Marco Antônio Villa, mas antes já peço o seu like. Vamos ver se a gente consegue 300 likes em menos de uma hora, porque nós estamos assim muito próximos dos 50 mil inscritos. Chegaremos a 50 mil inscritos até o final do ano, até o final de 2020. E eu conto com a presença e com a força de todos vocês. Então vejam o vídeo do Villa, tá bom? E daqui a pouco eu volto. Você imagina o Bolsonaro debatendo eleitoralmente com o Ciro Gomes? Não imagine! Ele vai ser trucidado, porque ele é um idiota. Ele não consegue articular duas frases. Ele tem um vocabulário de 500 palavras. Né? Ele vai ser destruído. Viram o vídeo do Villa? Eu concordo com ele, mas eu gostaria de fazer algumas ressalvas importantes para nós entendermos essas estratégias de comunicação política eleitoral que são fundamentais para uma eleição. Eu concordo que o Ciro Gomes venceria Bolsonaro em um debate, mas também qualquer pessoa minimamente letrada venceria Bolsonaro porque saberia mais coisa, tem mais conhecimento do que Bolsonaro. Então, na hora de apresentar maiores conhecimentos do que o presidente da República, Ciro Gomes conseguiria fazer isso como qualquer pessoa minimamente inteligente. A grande questão é se o Ciro Gomes conseguiria atrelar a Bolsonaro uma imagem ou uma associação negativa, e isso é muito importante nos debates. Em uma campanha política, principalmente no debate, é importante que você associe negativamente a imagem do seu adversário com algo que é negativo. E eu vou dar alguns exemplos para vocês, da mesma forma que é importante que o candidato se associe a pontos positivos. Em 2018, nas eleições para o governo do estado de São Paulo, o João Dória ele conseguiu associar a imagem dele com o Bolsonaro, falando lá do Bolsodória, ao mesmo tempo que ele fez uma associação negativa com o Márcio França, dizendo que ele era esquerdista, chamando até mesmo o Márcio França de Márcio Cuba. Isso fez com que o João Dória vencesse as eleições. Esse ano, agora em 2020, e no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes falava que o Crivella era o pai da mentira. E, por exemplo, temos uma associação positiva também nos Estados Unidos, nas eleições de 2008, com o slogan Yes, we can, do Barack Obama, sim, nós podemos. Um slogan que transmitia toda a essência da campanha do Obama, uma campanha que prometia renovação, inclusão, uma campanha que seria uma ponto de virada nos Estados Unidos. Em 2016 também houve uma associação positiva no caso do Donald Trump com Make America Great Again, vamos fazer a América grande de novo, foi algo positivo. Mas o Obama também teve pontos negativos que foram associados à imagem dele, como, por exemplo, o desastre ambiental lá no Golfo do México da BP, que teve aquele vazamento histórico de petróleo. Aquele vazamento ficou conhecido na mídia americana como o Katrina do Obama. O Katrina foi aquele furacão que destruiu a porção sul dos Estados Unidos, matando várias pessoas, um desastre ambiental. E o Obama, que não tinha nada a ver com o Katrina, foi associado ao Katrina pelo desastre da BP. Então aquilo, claro, que acabou prejudicando o Obama eleitoralmente, tanto que ele não conseguiu eleger tantos congressistas por conta daquilo e de outros fatores negativos associados à imagem dele também. Mas a questão é que com o Bolsonaro nós não temos nada negativo que é propagado pelo senso comum. Não há algo que foi internalizado pelo senso comum atrelado a Bolsonaro, como por exemplo o presidente inflação, ou o presidente genocida, ou o presidente miliciano.
Nada disso foi interiorizado e nada disso de fato colou a imagem do Bolsonaro. Muitas pessoas chamam Bolsonaro de fascista, mas isso não define a eleição. Chamar o outro de fascista não elege ninguém. E o mais importante, pessoal, em uma eleição, é muito importante que os candidatos saibam administrar a cólera da população, a raiva, o ódio da população contra si e contra os seus adversários. O Obama, mesmo com toda a situação do Obamacare, o programa de reestruturação da economia e o próprio desastre da BP, que ficou conhecido, como eu falei, como Katrina do Obama, conseguiu administrar e gerenciar o ódio e a raiva da população contra si e foi reeleito em 2022. Então é muito importante que os políticos saibam administrar essa raiva. Isso foi dito naquele livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. E por que o Ciro Gomes ele não consegue, então, administrar essa raiva da população contra o Bolsonaro e colher dividendos para si, mesmo que o Ciro Gomes também seja alguém aparentemente sincero? E eu vou explicar para vocês porque eu tenho algumas hipóteses que eu gostaria de discutir com cada um de vocês. É importante nós lembrarmos e nós temos consciência que o léxico político mudou a partir de 2002. Até 2022, um político conseguia ter uma atração com a população e ser admirado pela população quanto mais distante ele estivesse. No caso, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso tinha um vocabulário diferente, um vocabulário que não associava a população, mas mostrava que ele estava acima da população, a população olhava para ele, o admirava e por isso votava. Em 2002, com o Lula se mostrou alguém do povo, que falava a linguagem do povo, não se importava com erros de português ou coisas do tipo, passando assim uma sinceridade. Isso aconteceu com o mundo também. O Obama em 2008, Obama, um negro que teve uma infância muito difícil, foi criado só pela mãe, pela avó, alguém do povo. Então o mundo, ou uma boa parte dele, começou a olhar para os seus candidatos e querer eleger pessoas que tinham identificação com o povo. E não existe nada mais povo do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ele é a personificação do brasileiro médio, do brasileiro comum. Ele pensa igual ao brasileiro comum e o brasileiro comum olha para ele e se enxerga como se fosse um espelho. E essa sinceridade, entre aspas, do Bolsonaro faz com que ele, por questões lógicas, se ele é sincero, logo ele não mente, se ele não mente, logo ele é honesto. Então o léxico, a forma de se comunicar com as pessoas mudou a partir da eleição de Lula e já vinha sofrendo algumas modificações. Então você precisa transmitir sinceridade. E ao falar aquilo que você pensa, sem temer consequências, sem temer ser politicamente incorreto, e politicamente correto entre aspas, tá? Porque eu não gosto muito desse termo, mas sem temer ofender uma minoria, você mostra para as pessoas que você é alguém sincero, logo honesto. O Ciro Gomes ele tem uma característica parecida com essa, porque eu já falei para vocês, a principal vantagem do Ciro Gomes é justamente a comunicação dele. Porque aquela comunicação que ele tinha, os roupantes, que nós chamávamos ele até aqui no canal de coronel, eram importantes porque transmitiam sinceridade do candidato com a população. Se bem que uma parcela da esquerda fica tolendo o Ciro Gomes, impedindo que ele se expresse da forma como ele precisa se expressar, mais natural. Quando você começa a escolher as palavras, você perde a naturalidade e você passa um certo fingimento. Mas o Ciro Gomes, mesmo sendo tolhido por uma parcela da população, ainda consegue se expressar. O que seria uma dificuldade no caso do Haddad, porque em um eventual debate, o Bolsonaro poderia simplesmente chamar o Haddad de corrupto, chamar o Lula de ladrão, sem qualquer tipo de papas na língua. E eu não sei se o Haddad iria retrucar o Bolsonaro à altura com as ofensivas necessárias, de modo ofensivo, fazendo ofensas mesmo de modo necessário. Enfim, mas por que o Ciro Gomes ele não consegue então ser o antagonista do Bolsonaro? E agora nós temos que entrar em algumas variáveis e são as hipóteses que eu coloco aqui no vídeo. Porque nós sabemos que o Bolsonaro ele é odiado por uma parcela da população e as eleições de 22 vão ser eleições muito mais viscerais do que foram em 2018. Se Bolsonaro tem hoje 37% de aprovação, vamos colocar 35%. Nós temos 65% da população brasileira que não gosta do presidente. Mas qual é a dificuldade, então, de mobilizar a cólera das pessoas contra o presidente Bolsonaro? A grande questão que eu tenho como hipótese é que não há um ataque ao plano econômico de Bolsonaro, somente a figura dele. E vocês vão entender o porquê. No nível do executivo federal, as pessoas se importam muito com o desempenho da economia. Elas se importam demais com isso. Em 2016, quando Dilma caiu, havia um ataque maciço da mídia
contra a figura de Dilma, contra a figura do PT. Então havia uma cólera da população contra a esquerda. Mas, acima de tudo, havia uma cólera da população contra os planos econômicos da esquerda também, porque a mídia atacava muito a economia da esquerda. Agora, em 2020, nós não temos essa parte do ataque à economia, porque a mídia preserva Paulo Guedes, ataca a figura Bolsonaro, mas preserva Paulo Guedes. Então não há uma combinação entre economia e figura do presidente para que a cólera da população possa ser completa. E como não há um ataque às questões econômicas do governo Bolsonaro, ele consegue dessa forma administrar a raiva e o ódio da população contra ele, podendo chegar forte em 2022. Então essa é a minha hipótese e eu coloco aqui também para vocês, nos comentários poderem discutir também, por que vocês acham que não há um candidato, no caso, em questão o Ciro Gomes, por que vocês acham que ele não consegue ser o grande adversário de Bolsonaro? A minha opinião é essa, porque a cólera das pessoas, ela está incompleta, ela é só contra a figura de Bolsonaro, mas não contra a economia. E aí Bolsonaro consegue se proteger, porque ele veio de um período de crise, ele pode falar que teve a pandemia, e assim ele vai administrando a cólera da população, de modo que ele possa chegar em 2022, que ele poderá chegar em 2022 bastante cotado para ser reeleito nas próximas eleições. Essa é a minha hipótese. Por que Bolsonaro não consegue ter essa associação negativa por parte da população? Porque ele tem uma retórica forte que o blinda e principalmente o ataque, as críticas recaem somente à figura do presidente e não a parte econômica. E as críticas, eu não estou falando da crítica do Ciro Gomes, tá? Porque o Ciro Gomes e os outros políticos criticam. Mas para se apropriar da raiva da população, é necessário que haja um ambiente, uma atmosfera favorável. As críticas populares são com relação à figura de Bolsonaro, mas não contra Paulo Guedes. Gostaria que você deixasse também aqui o seu comentário. Vamos desenvolver essa hipótese, que é algo muito importante que nós precisamos entender para chegarmos em 22 mais compreensivos com as questões estratégicas da comunicação eleitoral. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.